nenhum carneiro, nem um cordeiro. Por quê? Porque se a gente tem uma oferta de 5 euros aqui, nunca a gente quer dar 50 cada lado, né? Então o que acontece? Ele não ia levar nenhum cordeiro para não ser tentado matar o cordeiro e deixar Isaac vivo. O que ele levou? Ele levou só os instrumentos que ele precisava para sacrificar Isaac. Foi para as lenhas no lombo de Isaac. Isaac teve que carregar as próprias lenhas. Pegou o fogo e pegou o cutelo. Ele subiu no monte, decidido a sacrificar a sua herança. E naquele monte ele subiu. Naquela hora, ele amarrou as mãos de Isaac, amarrou os pés de Isaac, colocou Isaac sobre a lenha e levantou o cutelo. Quando ele levantou o machado, ouviu-se uma voz: Abraão, não faça nada com o moço, porque agora eu sei que tu me amas. Irmãos, a provação vem para provar o nosso coração, para ver se amamos ou não a Deus. Aleluia! Quando Abraão olha para trás, ele vê um cordeiro já pronto para ser crucificado. No meio dos arbustos ele estava preso, só faltava ir buscar para ser sacrificado. Colocou o cordeiro ali e sacrificou o cordeiro para o Senhor, e ele batizou aquele monte de Deus proverá, Jeová Jireh, o Deus da providência, porque ele providenciou o cordeiro. Aleluia! Mas depois daquilo tudo, ele olha para Abraão e fala: Abraão, porque tu não me negaste o teu único filho, eu vou jurar por mim mesmo. Olha o Todo-Poderoso, irmão, jurando por ele próprio, abençoar Abraão. Mas você entendeu que existe um porquê? Porque tu não negaste. Houve uma oferta de sacrifício. Deus restituiu. Irmão, vamos entender o que tinha naquele cordeiro. Abra sua Bíblia em Apocalipse 5. Você viu que Deus providenciou um cordeiro, né? Então abra sua Bíblia em Apocalipse 5. Último livro da Bíblia. Apocalipse 5, versículo 11. Nós vamos entender o que tinha dentro daquele cordeiro. Existia 8 presentes de Deus para Abraão dentro do cordeiro. Apocalipse 5, versículo 11. Diz assim: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto e recebeu. Olha, primeiro que ele recebeu poder, vai cantando aí: poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E no versículo 13, no finalzinho, diz: e domínio. Glória a Deus! Deus estava dando a Abraão um cordeiro. Dentro desse cordeiro tinha 8 prendas de Deus. E no meio dessas 8 presentes havia o domínio. Deus estava restituindo a Abraão o domínio sobre a terra. Glória a Jesus. Aleluia. Foi por isso, irmão, que Abraão foi provado para ver uma restituição do que o homem perdeu lá no Jardim do Éden. Glória a Deus! Aquele que nunca sacrificar a Deus, nunca vai ouvir Deus jurar por si mesmo. Aquele que nunca for provado por Deus, nunca vai ouvir Deus jurar por si mesmo. Deus fez 2 juramentos. Primeiro ele falou: eu te
nosso pai da fé. E ele teve em suas mãos o dom da multiplicação, o dom de dominar. A Bíblia diz em Mateus 18, que tudo aquilo que é ligado no céu é ligado na terra, e tudo aquilo que é desligado na terra é desligado no céu. Deus nos deu também poder de dominar. O que você quer dominar nessa noite? Dominar é uma palavra pesada? Não. Dominar é você ter poder nas suas mãos. Poder de dominar algo que para você é importante. Dominar o pecado? O que você quer dominar nessa noite? Quer dominar uma casa? Dominar uma família? Dominar uma nação? Dominar para bem para Jesus? Glória a Jesus. Dominar significa poder. Santo é o teu nome. Aleluia. Naquele dia, irmãos, naquele monte, quando Abraão sacrificou o Senhor, ele entendeu que é dando que se recebe. Todos os poderes de Jesus, todos os poderes, ele não usou como Deus, ele usou como homem cheio do Espírito Santo. Ele tinha poder sobre os demônios, tinha poder sobre o mar, tem poder sobre os demônios, tem poder sobre o mar, tem poder sobre a fome, tem poder sobre todas as coisas. E ele usou como homem na terra. Quando ele olhou para Pedro, ele disse: Pedro, eu estou andando sobre as águas, anda você também. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Esse poder é também para nós, irmãos. E como conseguir isso? Crendo, tendo fé que Deus te deu o poder para dominar. Dominar situações. Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Você quer ver Deus te levantar como dominador? É você saber sacrificar para Ele. Sacrifica o seu tempo, irmão. O que o Senhor tem te pedido? Sacrifique o seu tempo para Jeová Jireh, o Deus da providência. Você tem 24 horas. O Senhor quer que você sacrifique o seu tempo. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Marta está afadigada e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, que não será dela tirada. Aleluia. Nosso coração está ansioso, está inquieto pelas coisas do mundo. Temos olhado coisas e temos almejado coisas, e Deus falando em nossos ouvidos: uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Verdade. Aleluia. Deus quer levantar uma igreja que conheça o poder dele. Graças a Deus. Aleluia. O poder de dominar. Verdade. Dominar sobre o pecado. Dominar a sua bênção. Dominar a sua bênção. Ela é minha e ninguém vai me tirar. Deus me prometeu unção de cura. Ela é minha, ninguém vai me tirar. Eu domino sobre a unção de cura. Glória a Deus. Aleluia. Porque se Deus te prometeu unção de sabedoria, domina sobre a unção da sabedoria. Graças a Deus. Ele te prometeu o quê? O marido? Domina. Deus me prometeu o marido. Eu domino. Tomo posse. Aleluia. Irmãos, tem muita gente deixando a bênção embora porque não tem poder para dominar. Ainda não tem poder para olhar e falar: é minha. Eu vou sacrificar por essa bênção. Verdade. Eu vou sacrificar para mim ter um testemunho com Deus, para me ver face a face. Eu vou me ajoelhar e vou ver a glória de Deus. Graças a Deus.